Boa tarde, o meu nome é Dália Guerreiro e, em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que me foi endereçado e a amável recepção de que estou a ter aqui. Portanto, vou começar a minha apresentação com o sumário, vou dar uma breve perspectiva do que são dos conceitos que existem em redor das humanidades digitais e a sua aplicação tanto a bibliotecas universitárias como às bibliotecas digitais. Depois, digitais patrimoniais. Temos depois as notas finais e algumas referências. Como foi dito na reunião de ontem, para quem esteve, o termo Digital Humanities surge pela primeira vez em 2004, na obra The Companion to Digital Humanities. Portanto, foi uma imposição da parte da Blackwell, uma editora, que criou um termo que fosse novo, que fosse diferente e que desse um novo incremento a toda esta problemática. E acharam que, de facto, o Digital Humanities era um termo mais abrangente do que o antigo Humanities Computing. As humanidades digitais tentam não ficar apenas pela planificação, produção e distribuição em linha, tentam ir um pouco mais além, pelo menos na concepção, uma articulação entre as várias ciências que a integram e sempre as ciências dos computadores. Aqui temos novamente mais uma achega ao conceito. Realizou-se em Paris, em 2010, um DEDCamp, onde apareceram, portanto, este DEDCamp também é feito em torno das humanidades digitais e foi feito um manifesto, uma espécie de carta de intenções, onde os signatários, maioritariamente europeus, se comprometiam a dar algum ênfase, alguma evolução ao conceito e às práticas que estão associadas. É curioso aqui, porque eles aqui falam-nos ainda, isto é uma tradução, portanto ele foi feito em francês e inglês e depois foi traduzido. E aqui, em vez de humanidades digitais, chamavam-lhe humanas digitais. Eu não mudei apenas porque é a forma como eles lá o apresentam. Muito já se falou acerca das humanidades digitais, mas de facto é um grande fator económico envolvido e é isso que faz com que a Europa aposte forte, crie comissões e que se tente desenvolver as humanidades digitais. Havendo dinheiro envolvido e hipóteses de rentabilizar, as coisas vão um pouco para a frente. E o que é que eles querem rentabilizar? Querem rentabilizar o dinheiro que foi gasto na digitalização massiva de arquivos, bibliotecas, portanto, temos os mais variados espólios que estão digitalizados e não são devidamente utilizados. As bibliotecas digitais não têm tanto uso como nós gostaríamos que tivessem. Por outro lado, nós sabemos que a era digital, apesar de achar que há aqui algumas pessoas que dizem que não concordam muito bem, mas pronto, veio alterar o modo como se processa a recolha, a produção e a divulgação da informação. As coisas hoje em dia fazem-se de outra maneira, de uma forma mais rápida, temos acesso a um volume cada vez maior de informação. E depois as humanidades digitais vieram trazer os computadores para o ensino das humanidades. Nós hoje em dia temos uma facilidade de comunicação entre os investigadores, entre professores e entre alunos. É dessa facilidade de comunicação que eu, por exemplo, só estou aqui por causa dessa facilidade de comunicação. É fácil que a informação passe de um lado para o outro. Todos nós já sabemos quais são as áreas que estão envolvidas, temos as áreas das humanidades propriamente ditas e depois temos as ciências de informação e da computação. Eu sou bibliotecária e, portanto, de formação, digamos assim, e, portanto, toda a área da biblioteconomia, da museologia, é muito importante ser chamada para aqui, porque nós, de facto, somos gestores de informação e, como gestores de informação que somos, podemos dar um contributo muito positivo. Continuando, passamos então para as bibliotecas universitárias. O que o nosso colega apresentou aqui antes em relação às universidades da Alemanha, de Berlim, é óbvio que não se aplica ao universo português.
Portanto, as nossas bibliotecas, mesmo as universitárias, estão a alguma distância. Daí que eu fui buscar, mas de qualquer maneira as bibliotecas estão a evoluir. Nós hoje em dia já é comum não se falar dos leitores da biblioteca, coisa que há uns anos as bibliotecas só tinham leitores. Era a forma que nós tínhamos de designar as pessoas que iam à biblioteca. Hoje em dia temos utilizadores, porque as pessoas vão à biblioteca não só para consultar o livro, vão também para consultar a internet e vão muitas vezes fazer perguntas. Como é que se faz isto? Como é que se faz aquilo? Nomeadamente, como é que se faz a referência bibliográfica? Já existem programas que ajudam, mas não são a 100%. Com esta imagem eu tento mostrar que, de facto, há uma grande evolução das bibliotecas, isto é nos Estados Unidos. Curiosamente, consegui encontrar a mesma sala em meados do século passado e na atualidade. Portanto, a sala muda significativamente, há computadores por todo o lado. A sala é a mesma, consegue-se ver isso. Nós, nas bibliotecas digitais, nas bibliotecas universitárias, nós temos que fornecer as coisas que os nossos utilizadores têm necessidade. Eu não sou fundamentalista a ponto de se dizer que numa biblioteca só se pode dar aquilo que o leitor quer. Não, não é isso. Mas pelo menos não podemos gorar as expectativas dos nossos utilizadores. Nós temos que dar aquilo que eles supõem que vão encontrar numa biblioteca hoje em dia. E hoje em dia eles vão encontrar o quê? Vão encontrar uma componente tradicional, os livros na estante, e uma componente digital. E não temos volta a dar, nós temos que fornecer essa informação, porque uma biblioteca passa a ser, ou deverá passar a ser, um sítio onde nós podemos consumir conhecimento, cultura, mas também produzi-la, porque temos, de facto, auxiliadores muito preciosos. De antes, as nossas bibliotecas só forneciam a mediação. Eu queria encontrar um livro, eu queria fazer um artigo, eu ia ter com o bibliotecário e ele fornecia-me, pelo menos encaminhava-me nos assuntos. Hoje em dia, ele, além de fornecer essa mediação, que continua sendo necessária até para o mundo digital, e de manter todas as funções, porque não podemos esquecer que, em relação ao mundo digital, às bases de dados, aos e-books, aos sites das revistas científicas por aí fora, nós temos que ter as mesmas políticas de gestão da biblioteca que temos para a biblioteca física. Não é porque ela é digital que vale tudo. Portanto, nós temos que ser coerentes no crescimento da nossa biblioteca. Temos que, além de ser coerentes, nós temos que ajudar os nossos utilizadores, como criando tutoriais, fazendo a divulgação, é muito importante a divulgação das bibliotecas, e a pessoa que está na biblioteca tem que ser proativa, ela tem que contactar não só os colegas de profissão, tem que sair do seu casulo, como sobretudo falar com o meio que existe das editoras por aí fora. Nós, hoje em dia, nas bibliotecas universitárias, já temos as impressas e as digitais, os catálogos em linha, por aí fora, mas vou-vos mostrar, é apenas um bom exemplo português, é a página de entrada da Biblioteca da Universidade do Minho. Esta biblioteca, como podem ver, além dos serviços habituais de catálogo, fornece-nos outras ferramentas. Eles têm, por exemplo, os guias e ajudas. Nos guias e ajudas, eles têm, por exemplo, os guias de referência, as várias normas bibliográficas. Têm têm a visita virtual, têm pequenos vídeos que nos ajudam a mexer-nos no universo da biblioteca. E é isto que nós pretendemos um pouco que as bibliotecas universitárias façam. Aqui também se pode ver que eles têm uma outra preocupação, que é já passar para outro tipo de ecrã. Portanto, as nossas bibliotecas começaram agora a ter os catálogos em linha e, além de termos os catálogos em linha, nós agora temos que nos estruturar para os dispositivos móveis, para os tablets, para os iPhones, por aí fora. Portanto, nestes novos modelos de biblioteca, nós temos, acima de tudo, em vez de gestores, em vez de bibliotecários, temos gestores de informação. São eles que nos podem assegurar a investigação e a publicação digital, dar-nos as normas, as boas práticas
que a elas estão associadas. Além disso, há questões não só com a construção de um wiki ou de um blog, como, por exemplo, o direito de autor. O direito de autor tem que passar fundamentalmente por uma biblioteca. O direito de autor que temos hoje em dia, toda a gente sabe que não serve a ninguém, serve os grandes grupos editoriais apenas, e não serve os autores das obras, nem serve quem as quer consumir. O direito de autor tem que ser revisto e, mais uma vez, nós precisamos de ter equipas multidisciplinares que estejam à altura para poderem trabalhar. Como toda a gente sabe, toda a gente quer que sejam sustentáveis e escaláveis, mas, mais uma vez, aqueles, entre aspas, chavões velhinhos da visão, da missão, da orientação, da dinamização da biblioteca continuam a existir, agora ainda com mais premência, porque de facto o mundo digital é um forte concorrente e nós temos que fazer trabalhos que cativem o público e que lhe deem informação que seja estruturada. Portanto, as infraestruturas, os conteúdos e os serviços devem ser o eixo de desenvolvimento da biblioteca. Deixo-vos aqui uma citação de uma senhora americana, a Vinopal, que está a trabalhar exatamente nesta área. Portanto, ela pertence à Biblioteca de Nova Iorque e está a desenvolver trabalho na área de aproximação, de melhoramento das bibliotecas para que possam servir o público em geral. E vamos então agora entrar naquilo que me é mais querido, que são as bibliotecas digitais. Com o advento da tecnologia, as bibliotecas digitais tendem a ser mais flexíveis. Portanto, o digitalizar um livro e disponibilizá-lo em linha, pura e simplesmente as imagens, já não serve, isso já não é uma biblioteca digital. No entanto, não nos podemos esquecer que as bibliotecas digitais são maioritariamente vocacionadas para a investigação. Se consultarem muitas das bibliotecas digitais, por exemplo, a portuguesa, temos muitas obras em latim. Eu acho que só os investigadores, hoje em dia pouquíssima gente sabe latim. Ou português antigo, que por vezes é difícil de se ler, dado que utilizava um conjunto de caracteres diferentes, um pouco diferentes. Depois, sabendo a chave de leitura, é fácil. Mas as nossas bibliotecas são vocacionadas para a investigação. Isto é um ponto. Para a utilização e reutilização da informação. O mundo digital faz questão de que a informação seja utilizada e reutilizada. Mas não nos podemos esquecer que o objeto digital tem que ser descrito e tem que ser estruturado. Portanto, nós temos que ter estrutura para o nosso objeto digital. E depois temos sempre a questão da preservação digital, que, enfim, hoje em dia ainda não está completamente definida. Para mim, a minha área de estudo, as bibliotecas digitais patrimoniais, são constituídas por estes documentos, que têm peculiaridades engraçadas. Por exemplo, as monografias e periódicos, que são difíceis de digitalizar porque as lombadas são muito grandes. Ou quando eu tenho, como é o caso aqui de cima, tenho vários documentos juntos, tipos de papel completamente diferentes. Ou, por exemplo, num periódico, neste caso é a Alma Nacional, que o que é que tem? Tem folhas coloridas no meio. Tudo isto é problemático numa constituição de uma biblioteca digital. Eu tenho que dar um nome a estas páginas. A diferença de cor vai-me colocar problemas imensos na digitalização. Os manuscritos são outra dor de cabeça. Nós gostamos muito de digitalizar manuscritos porque são muito bonitos, têm as letras, são espetaculares. Mas, como podem ver, este provavelmente não cabia na estante do senhor e foi cortado, pura e simplesmente. Do ponto de vista da digitalização, é problemático. Temos aqui um outro documento, o do meio só está aqui a título de curiosidade mesmo, não tem problema nenhuma na digitalização, mas é a assinatura reconhecida de São Francisco Xavier. E eu achei que era engraçado. O senhor tinha uma letra bonita, pronto. São documentos que dão muito gosto de se digitalizarem. A música tem também peculiaridades.
para se estruturar, para se fazer uma biblioteca digital de música, eu preciso ter ao meu lado quem saiba música, porque não se faz um índice destas obras, não se estrutura estas obras se eu não souber música, que é o meu caso. Portanto, eu tenho que ter alguém com formação musical, senão é de todo impossível. E depois aqui o caso da iconografia. Toda a gente adora digitalizar iconografia. É fácil, fica muito bem nos sites. Qual é o problema? Nós temos aqui um cartaz, são os cartazes da Segunda Guerra, que são cartazes que são para ser vistos ao longe. Experimentem a digitalizar isto com um scanner. E não se consegue uma imagem capaz. Vê-se os pontos, a malha da impressão. Isto tem que ser digitalizado com máquinas fotográficas especiais. Portanto, todos estes artefactos que eu estudo agora, a cartografia tem outro problema mais engraçado. Vem aqui este preto, que é o mapa da Madeira, da Ilha da Madeira, que estava catalogado como sendo um objeto pequeno, 15 centímetros. E então foi para a digitalização num determinado tipo de máquina. Como podem ver, ele depois abre. E abre várias vezes. Portanto, isto coloca problemas imensos. E, por fim, os documentos de arquivo, em que todo o pormenor interessa. Este é muito conhecido, é da Flor Bela, Espanca, em que alguém assentou a lista de compras nas costas da fotografia. Mas, no entanto, isto já faz parte do documento. Portanto, nós temos que o digitalizar desta forma. Isto são as minhas bibliotecas digitais e, como é óbvio, o mundo digital, as bibliotecas digitais, são absolutamente um fator, uma forma única que nós temos para divulgar, preservar e, sobretudo, divulgar muito a nossa cultura. Deixo-vos apenas a imagem da Europeana, que com certeza toda a gente conhece. As bibliotecas digitais patrimoniais, mais uma vez digo, também estas têm que ser em função da missão da instituição, dos acervos e das coleções existentes. Estou-me a dizer que tenho 5 minutos. Vou rapidamente passar 3 muito bons exemplos de bibliotecas digitais, o Perseus, a Digital Mundial e o Internet Archive. O Perseus tem este aspecto, podem consultar em linha. Porque é que este projeto é absolutamente fantástico? Porque, além de toda a informação que ele nos dá, ele conseguiu, com ele, desenvolver-nos o multilinguismo, o OCR, e foi a primeira aplicação extensiva do TEI. Portanto, é um projeto pioneiro, mas, de facto, vale a pena ir à biblioteca e explorá-la. Temos depois a Biblioteca Mundial Digital, patrocinada pela Unesco, que tem objetivos completamente diferentes, mas tem uma navegação extremamente amigável. Tem limitações, porquê? Porque a navegação é toda feita através dos dados da ficha bibliográfica. E, por fim, o Internet Archive, que nos permite, de facto, a pesquisa dentro dos documentos. Isto é uma das questões que eu acho que é necessária e oferece-nos, sobretudo, em múltiplos formatos as obras. Além disso, a preservação digital é com eles. Temos novamente o problema do direito de autor, bases de dados comerciais, acesso aberto, preservação digital. O estado de arte eu vou passar à frente, porque só já tenho 5 minutos, e apenas algumas propostas. Hoje em dia, portanto, o meu trabalho que irá sair daqui a um ano, se o pregador não mentir, que vai mentir quase de certeza, mas temos que tentar melhorar. Os interfaces de navegação, os modelos de pesquisa, não é a pesquisa em si, é o próprio modelo de pesquisa. Temos que disponibilizar para vários tipos de ecrã, não podemos ficar presos ao ecrã do PC. As pessoas querem consultar as obras em qualquer lado. Temos que criar apontadores para as obras. É horrível colocarem, mesmo com o OCR, eu ter uma obra de 600 páginas ali em linha. Não funciona. Temos que fazer pesquisa no interior dos documentos, indicação de ligações, podemos enriquecer, como o colega dizia, e bem há pouco, todo este universo pode ser muito enriquecido com as ligações, tanto para traduções, para edições facsimiladas, para que se possa fazer o cotejo e para que aquilo que está em linha seja, de facto, uma mais-valia. A questão que se coloca é, que já foi aqui falado, pelo menos fora aqui da sala, é a questão de se fazer os projetos orgulhosamente só ou em cooperação. A cooperação é difícil, mas faz muita falta. O domínio público, que tem que ser revisto com urgência,
referência, nós em Portugal só podemos colocar em linha 70 anos após a morte do autor, e por vezes são os autores que nos dizem, mas ponham em linha que eu quero, é bom para a minha obra, a editora já não está a editar, e nós não podemos pôr, é complicado. Portanto, nós necessitamos de uma definição de políticas. Isso é de facto muito urgente. Vou passar-te a bibliografia. Se alguém estiver interessado, tem aqui os meus contactos e eu enviarei a bibliografia ou o que seja com muito gosto. Muito obrigada.